E olha só, irmãos, nessa noite eu queria conversar um pouco com os irmãos a partir do texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. Você pode acompanhar na sua Bíblia e você pode acompanhar também o texto aí na tela, que vai aparecer aí na tela. E eu quero conversar com os irmãos hoje à noite sobre o que o apóstolo Pedro nos ensina aqui, que é um encorajamento para os atribulados. Aqui nessa carta, o apóstolo Pedro, ele faz um encorajamento para a igreja que estava passando por dificuldades, por tribulações, e o apóstolo Pedro faz aqui, então, traz palavras de encorajamento, que eu queria ler e refletir com os irmãos. A palavra de Deus diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia e na freguesia do Ó. Amém, irmãos? Amém? Brasilândia também? Amém, amém. São Paulo, Brasil, amém, irmãos? América Latina, a esses forasteiros da diáspora em todos os lugares do mundo, porque a carta de Pedro é uma carta geral, é uma carta endereçada para a igreja de Jesus Cristo, endereçada para nós. Verso 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, e em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, igreja espalhada no mundo inteiro, igreja de Jesus. Essa herança está reservada nos céus para vocês, que são vocês, igreja, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, hoje, no presente momento, por breve tempo, se necessário, sejam contristados, sejam entristecidos por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, o alvo da vossa fé. Qual é o alvo da vossa fé? A salvação da alma. Vamos falar todos juntos? A salvação da alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A esses profetas do Antigo Testamento, a eles
foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês e para nós, amém, irmãos? Para vocês ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. Amém, irmãos? Coisas que os anjos desejam contemplar e que nós recebemos pela graça. O que os anjos desejam contemplar, nós já recebemos. Pela graça de Deus. Essa riqueza maravilhosa e imensa. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele escreveu essa carta aqui, como eu falei, é uma carta geral que ele manda para várias províncias do Império Romano, e ele manda para os cristãos que habitavam dentro do Império Romano, com o propósito de encorajar a igreja, com o propósito de fortalecer a igreja de Jesus, porque essa igreja estava passando por grandes tribulações. Era a época do imperador Nero, e as perseguições contra a igreja eram terríveis. As ameaças, o sofrimento ao qual a igreja estava exposta naquele momento era assustador. Sofrimento muito assustador. E a igreja estava assustada, perturbada. No verso 6 do texto que nós lemos, veja aí na sua Bíblia, a palavra de Deus diz isso. Pedro diz: nisso vocês exultam, embora no tempo presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados, sejam entristecidos por várias provações. E o apóstolo Pedro então escreve para encorajar essa igreja. Deixa eu perguntar uma coisa para você, hoje à noite aqui. Existe hoje, na sua vida também, algo que está entristecendo você, como estava entristecendo aqueles cristãos e aquela igreja? Circunstâncias que estão entristecendo, angustiando ou assustando você, como acontecia com aqueles cristãos para os quais Pedro está escrevendo essa carta. Você também hoje se vê contristado por várias provações. Existem coisas que estão hoje entristecendo o teu coração. Se sim, e se você diz: pastor, tem coisas que hoje estão me deixando muito angustiado, meu querido irmão, preste atenção nessas palavras do apóstolo Pedro, que ele escreveu para aqueles cristãos, mas que são atuais para mim e para você no dia de hoje. Porque aqui, nesse capítulo 1 que nós lemos, Pedro começa a fortalecer a igreja, e ele fortalece a igreja, lembrando a igreja da segurança que ela pode ter em Cristo Jesus. Pedro vai fazer aqui nesses versículos que nós lemos, uma explanação da segurança que nós temos em Cristo Jesus, em meio aos tempos de tribulação, de angústia, de provações, quando às vezes parece que as coisas estão dando errado, quando às vezes nas nossas vidas parecem que as coisas, como diz o pessoal assim, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. É Nero no poder, é Nero que pesa a sua mão de modo injusto, de modo que nos atribula. O amanhã para nós é um amanhã que assusta. Estou assustado com o amanhã, estou assustado com aquilo que eu estou enxergando à minha frente, porque o Nero, essa política, esse leão que faz essa perseguição feroz, e a gente fica inseguro, a gente fica cheio de incertezas. Quando eu olho para o amanhã, eu vejo incertezas, e aí para essas pessoas, o apóstolo Pedro
vai dizer assim: igreja, o amanhã é cheio de incertezas, mas eu quero falar de algumas certezas que você pode ter no dia de hoje, amém? Pedro vai consolar a igreja falando assim: o amanhã tem incertezas, mas você que entregou sua vida para Jesus Cristo, e você que é um seguidor de Jesus Cristo, você pode ter algumas certezas e seguranças na tua vida no dia de hoje, porque se Nero me traz incertezas, Jesus me traz segurança. Essa é a palavra de Pedro aqui, para esses cristãos. E aí Pedro nos fala aqui de duas seguranças, que eu e você podemos ter no meio de tanta insegurança, de tempos de insegurança e incertezas. Nós podemos ter duas grandes seguranças. A primeira, a segurança futura da salvação. O apóstolo Pedro vai consolar esses irmãos falando isso. Se não, veja aí no texto que nós lemos, no verso 1, 1 de Pedro 1, verso 1, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e ele escreve para quem, irmãos? Aos eleitos, que são o quê? Forasteiros da diáspora no ponto. Ele vai começar a falar onde a igreja está espalhada. Pedro, meus irmãos, ele nos lembra que nós somos forasteiros, que aqui nessa vida nós somos peregrinos. Neste mundo nós somos apenas habitantes temporários. Nós temos que lembrar isso. E a vida passa como? Mais rápida do que um carro de Fórmula 1, não é verdade? Nós somos forasteiros. O forasteiro é o estrangeiro. Nessa terra aqui não é a nossa pátria. Nós estamos aqui como estrangeiros. E o nosso tempo vai passar. E você tem que estar preparado. Vocês viram? No domingo passado, eu acho que foi quando, mas faz uma semana agora, que o Donald Trump sofreu um atentado. Vocês viram isso aí ou não? Todo mundo viu, né? Um atentado, quase foi assassinado. Foi quando isso? Foi sexta, sábado? Sábado. Foi no sábado passado, uma semana. Vocês assistiram as imagens dele discursando e de repente os tiros? Vocês assistiram? O que você sentiu quando você viu a imagem, irmão? Quando você viu a imagem daquele homem, sabe o que eu senti? Eu senti assim, no meu coração eu pensei assim: gente, como a gente não é nada, né? Porque um homem com todo aquele poder, com todo aquele dinheiro, talvez, muito possivelmente, o próximo presidente dos Estados Unidos da América, a vida dele não é nada. Ele teve um livramento da parte de Deus, porque senão ele estaria o que hoje? Passou. A nossa vida é frágil, irmãos. Todo o poder que alguém tem, toda a riqueza que alguém tem, toda a pompa, planos, e de repente as coisas, e infelizmente um bombeiro que estava atrás dele, com suas filhas, foi assassinado. A nossa vida, a palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos, a nossa vida, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, diz Pedro. E ele lembra essa igreja: vocês aqui nessa terra são forasteiros, e aqui a nossa vida é frágil, frágil, frágil. Mas igreja, se consolem numa coisa, se consolem, porque nós fomos regenerados para duas coisas, diz Pedro: para uma esperança viva
e para uma herança que está aguardada para nós nos céus. A nossa vida aqui é frágil, nós aqui somos apenas peregrinos, mas a gente peregrina nessa vida com a cabeça erguida, com o coração confiante, em meio à peregrinação que às vezes tem Nero atribulando, tem ameaças, mas a gente peregrina sabendo que nós temos uma herança que nos está reservada nos céus. A morte não é o fim para nós, e é com essa palavra que o apóstolo Pedro vai consolar essa igreja que estava todos os dias sendo ameaçada de morte, todos os dias. E eu pergunto para você, com a gente é diferente? Porque se o Trump, fazendo seus planejamentos, a morte passou a 1 milímetro, e passou de raspão na orelha dele a morte. Isso nos ensina, irmãos, que eu e você, como diz o apóstolo Paulo, eu e você estamos expostos à morte o dia inteiro. E nós temos que estar preparados. E como é que a gente está preparado? Como é que a gente tem uma esperança viva? E como é que a gente pode ter segurança de uma herança? Que quando a morte chega, ela não põe fim à nossa vida, mas nós entramos na herança que nos está prometida, através da entrega da nossa vida para Jesus Cristo. Se você é de Jesus, você pode peregrinar nessa vida aqui, como um peregrino, como um estrangeiro, com essa segurança na tua vida, que na estrada tem tribulações, mas que no fim dessa estrada tem uma esperança que é viva, que me aguarda, e tem essa herança que está reservada nos céus. Aí você diz assim: amém, pastor, maravilha, isso é maravilhoso. Mas sabe qual é o problema, pastor? O problema é os problemas daqui. Graças a Deus, porque nós temos segurança de vida eterna em Cristo Jesus. Mas pastor, a coisa está doendo hoje. A tribulação, os perigos, as ameaças, elas estão me assustando hoje. E aí o apóstolo Pedro, ele consola a igreja falando de uma segunda segurança. A primeira é de vida eterna, mas ele também fala para a igreja aqui da segurança presente hoje no cuidado de Deus, que eu e você podemos ter. Amém, irmãos? Porque o apóstolo Pedro começa falando nos versos 3 e 4, dessa esperança viva, dessa herança no verso 4, que está guardada para nós, reservada para nós nos céus. E aí olha o que ele diz no verso 5, veja que coisa interessante: vocês que são guardados pelo poder de Deus. Nós temos uma esperança para o futuro, mas nós temos uma segurança também para o dia que é chamado hoje, porque o verbo muda o tempo do verbo aqui no verso 5, e o tempo do verbo agora, não, ele sai do futuro e ele vem para o presente. Pedro diz aí: vocês que são guardados. Amém, irmãos? Vocês que são, ele não diz vocês que serão guardados, mas ele diz que vocês são guardados pelo quê? Pelo quê? Pelo poder de Deus, hoje, no tempo presente. Essa igreja que tem esperança para o futuro, também tem essa segurança de que hoje, nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus, diz o apóstolo Pedro. É muito curioso que essa palavra guardados na língua grega, ela era usada no meio militar, e essa palavra remete para as sentinelas. Sabe
a sentinela que guardava os muros das cidades para proteger as cidades de invasores, sentinelas que guardavam, que vigiavam, que cuidavam noite e dia dos muros das cidades, aqueles guardas que ficavam de sentinelas. E aqui essa palavra guardados remete a essa palavra dos sentinelas, ou seja, meus irmãos, Deus, Ele vigia e cuida das nossas vidas. Hoje aqui, nós temos uma esperança futura, mas nós temos também uma certeza para o tempo presente, que o poder de Deus tem guardado as nossas vidas. Essa palavra nos lembra, por exemplo, do Salmo 121, não sei se é possível abrir lá, Salmo 121, o verso 1 ao verso 4, que é um texto muito conhecido, mas olha que coisa maravilhosa que diz a palavra de Deus aqui: elevo os meus olhos para onde, irmãos? Para os montes, de onde me virá o socorro. Isso aqui é ansiedade. Ele está olhando para os montes e ele está perguntando assim: de onde me virá o amanhã? De onde me virá o socorro? E aí o verso 2 responde o quê? O meu socorro, vamos ler juntos? O meu socorro vem do Senhor. Veja que o salmista aqui não diz, o meu socorro virá, ele diz o quê? O meu socorro vem. O salmo começa perguntando, de onde me virá? E a palavra de Deus responde, o teu socorro já está ao teu redor hoje, meu irmão, porque o meu socorro vem. Hoje, no tempo presente, o meu socorro vem do Senhor, que tem poder ou não? Que fez o céu. Podemos confiar? Aí ele diz assim, verso 3, ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. Lembra da sentinela de Pedro? Aqui o Salmo está dizendo assim, Deus é a nossa sentinela. Verso 4, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Deus é o guarda de Israel, amém, irmãos? O nosso Deus é o guarda da igreja, e aqui diz o texto que ele não dorme, mas mais do que isso, ele nem cochila, ele não dormita, ele não cochila, ele não dá aquela piscada e fala assim, o que aconteceu? Bem na hora que vão cobrar o pênalti, você faz assim, ó. Aí você perde o pênalti. Deus não cochila, Deus não perde nada, Ele é o guarda, a sentinela que cuida de nós, e é essa segurança que o apóstolo Pedro está falando aqui para a igreja. E aí no texto de Pedro, ele nos fala dessa segurança no cuidado presente de Deus, e ele fala aqui 3 características no texto que nós lemos desse cuidado de Deus. 3 características desse cuidado que está, esse poder que está hoje operando ao nosso redor e nas nossas vidas. Em primeiro lugar, esse cuidado de Deus é permanente, amém, irmãos? Esse cuidado de Deus é permanente. 1 de Pedro 1,5, veja aí, vocês que são hoje, no tempo presente, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada, quando? No último tempo. No último tempo. Esse poder que nos guarda, ele vai durar, e esse cuidado vai durar até quando, irmãos? Até o fim dos séculos. Essa é a promessa que o apóstolo Pedro está colocando aqui, até o fim dos séculos. Esse cuidado é permanente. Era para a igreja há 2000 anos atrás, nos tempos do apóstolo
Pedro. E se ela vai até o último tempo, essa promessa vale para a gente ou não? Se vai até o último tempo, nós estamos dentro desse tempo, amém? Nós estamos incluídos nessa promessa. Esse cuidado de Deus é permanente. Esse cuidado de Deus, meus irmãos, segunda característica, inclui as nossas provações. Amém, irmãos? O cuidado de Deus, ele acontece também sobre essas coisas que nos assustam, versos 6 e 7. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte no quê? Em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O cuidado de Deus inclui nossas provações. Significa que, sabe aquela coisa que está te entristecendo? Essas coisas estão debaixo da soberania e do cuidado de Deus. Aquilo que nos assusta está debaixo do poder e da soberania do Senhor. Vocês lembram aquela história registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, quando os discípulos de Jesus estão num barco com Jesus, Jesus vai dormir no fundo do barco, porque tiveram um dia cansativo, e Jesus vai descansar no fundo do barco, e eles estão atravessando o mar da Galileia, e quando eles estavam no meio do mar, o que aconteceu? Se levantou um grande temporal. Um grande temporal. Os discípulos ficaram assustados. Por quê? Porque eu não sei você, mas a gente não controla o clima, não é verdade? Era aquela situação, aquela tribulação que fugia do nosso controle, foge do nosso controle, foge, é maior do que nós. Jesus está dormindo, eles acordam Jesus assustados, Jesus se levanta e faz o quê? Aquilo que é maior do que eles é maior do que Jesus? O que Jesus faz? Jesus repreende o vento, ele manda o vento se aquietar, ele manda o mar se aquietar, e aquilo que é maior, aquela situação que é maior, que nós não temos controle, que nos assusta, não foge do controle do Senhor. E é o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Esse cuidado de Jesus inclui as provações. Ele é soberano sobre todas as coisas. Essas provações, diz Pedro, elas nas mãos de Jesus, elas podem se tornar bênção para nós. As provações, as dores, as crises, dificuldades que nós enfrentamos, elas não são agradáveis. Não é que a gente vá gostar delas, mas elas podem ser produtivas. Produtivas. Porque é ou não é verdade, irmão? Nada melhor do que um bom sofrimento para fazer a gente mudar. É ou não é verdade? É ou não é verdade que não tem coisa melhor para fazer a gente decidir por mudanças e transformações na nossa vida do que uma boa crise? A crise nos motiva a fazer mudanças, transformações, e é o que o apóstolo Pedro fala aqui, que nas mãos do Senhor, essas tribulações podem ser proveitosas, porque elas confirmam a fé. Ele diz aqui que elas podem purificar a nossa fé e a nossa vida, e elas são passageiras, amém, irmãos? Elas não duram para sempre. Olha o que ele diz aí no verso 7, para que, aliás, no verso 6, sobre essas provações, essas coisas que entristecem, ele fala assim, que isso acontece por um breve tempo,
As provações podem ser proveitosas e elas são passageiras. E a terceira característica desse cuidado de Deus, que Pedro fala assim: olha, nós temos esperança para o futuro, mas nós podemos ter certeza hoje de que o poder de Deus está hoje nos guardando. A terceira característica desse cuidado é que ela nos dá também motivos para alegria e louvor. Amém, irmãos? A provação nos entristece, mas o cuidado de Deus, uma vez que pela fé eu reconheço e descanso, esse cuidado pode também nos dar motivos para alegria e louvor, porque Pedro diz aqui que existem sim tristezas, mas também nesse texto que nós lemos ele fala de muito louvor, de muita gratidão, de muita adoração. Tem tristeza? Tem. Mas Pedro fala assim, mas tem cuidado também ou não? E tem Deus operando e transformando, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem? Ah, tem. Tem Deus, o poder de Deus cuidando hoje? E ele diz sim. Se não, veja aí como tem expressões de louvor aqui. No verso 3, Pedro começa dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Pedro não está escrevendo isso aqui num hotel 5 estrelas no Caribe. Pedro estava preso em Roma. Pedro estava no centro do furacão. Ele estava preso em Roma por Nero, esse Nero que ameaçava. E ele, preso em Roma, ele escreve para a igreja e ele diz assim: gente, Nero assusta, Nero nos entristece, mas o cuidado e a fidelidade de Deus nos restauram e nos põem em pé. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No meio do furacão, Pedro encontra espaço para dizer: bendito seja o Senhor. Por quê? Porque o poder dele está operando hoje. A igreja não está órfã, a igreja não está abandonada, e não é Nero que dá a última palavra. Quem é o soberano Senhor, que dirige todas as coisas e que guarda pelo seu poder o seu povo? Quem é o guarda de Israel? O Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Veja o que ele fala no verso 8, para a gente encerrar. Verso 8, ele diz assim: vocês, igreja, mesmo sem tê-lo visto, como um dia eu vi, porque eu fui discípulo dele, Pedro está dizendo, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, vocês exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, vocês exultam com uma alegria indizível e maravilhosa. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Hoje, você chegou aqui, talvez você não esteja vendo Jesus operando na tua vida. Mesmo não o vendo agora, porque tem horas na vida, irmãos, que a gente não vê o Senhor. Não acontece isso? Tem horas na vida que a gente olha, a gente pergunta assim: onde está o Senhor? Porque parece que a gente só vê o Nero. O Nero aparece na TV, o Nero aparece no rádio, o Nero aparece no jornal. A gente só vê o Nero, as loucuras do Nero. A gente só vê Nero, as ameaças dele, ele gritando. E a gente olha e não vê o Senhor. Aí ele fala assim: vocês não o veem agora, mas crendo nele pela fé, não por vista, porque na peregrinação a gente não anda por vista, a gente anda pela fé.
e pela fé, aonde está o Senhor? Me diz agora, aonde está o Senhor agora? Pela fé, não pelo sentimento, porque às vezes o sentimento é: onde está o Senhor? Eu só vejo Nero, não estou vendo Ele agora. Mas pela fé eu digo: Ele está comigo, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando eu tomo essa decisão agora de me levantar e peregrinar pela fé, a alegria indizível e maravilhosa volta para o nosso coração. Porque no meio dessas coisas que nos entristecem, nós temos que andar pela fé. E quando nós, pela fé, nós cremos nessa palavra de Deus, que diz assim: vocês têm uma herança para o futuro, e vocês têm um cuidado real de Deus hoje. O poder de Deus está aguardando vocês hoje. Mas tem tristezas, tem coisas que me entristecem, mas aí eu digo assim: mas eu sei que pela fé o Senhor está aqui operando e livrando, porque Ele é o guarda de Israel, Ele é a nossa sentinela. E quando a gente toma essa atitude, mesmo não o vendo agora, mas quando a gente crê nele, a gente exulta com uma alegria indescritível e cheia de glória. A esperança volta, a força do Senhor que nos fortalece volta, e a gente diz assim: vamos continuar peregrinando com essa fidelidade e este evangelho até o último tempo. É assim que Pedro encoraja a igreja. Então eu quero encerrar, quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui à frente. Nós vamos encerrar louvando o nome de Jesus. Vamos adorar? Vamos fazer essa oração que diz: Tu és soberano e por isso nós descansamos na Tua graça. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua semana. Vamos adorar o nome de Jesus.